Olá, santo dia, seja bem-vindo. Mais um dia, mais uma manhã em que podemos meditar a palavra de Deus. Hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Que o Senhor nos conceda a graça do seu Espírito para bem meditarmos o Santo Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, o qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, Marcos 7, 24 ao 30. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde estava, mas não conseguia ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro, logo que ouviu falar dele, foi ali e jogou-se a seus pés. A mulher era de origem sírio-fenícia e falava grego. Ela pedia que Jesus expulsasse o demônio de sua filha, mas ele lhe disse: deixa que primeiro se saciem os filhos, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas dos filhos. E Jesus lhe disse: por causa desta tua palavra, vai, o demônio saiu de tua filha. Então, ela voltou para sua casa e encontrou a menina deitada sobre a cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, São Marcos, nos diz, que tendo Jesus chegado com os seus discípulos à região de Tiro, aproximou-se deles uma mulher. São Marcos, ele narra as características dessa mulher, Uma mulher pagã, de origem sírio-fenícia. Apenas tendo ouvido falar de Jesus, essa mulher
diante da sua dor, do seu sofrimento, do seu desespero, corre para ir ao encontro do Senhor. E o Evangelho nos narra, né, que se lança aos pés de Jesus, pedindo-lhe para curar a filha que estava possuída por um demônio, né? Jesus escuta o pedido daquela mulher, né, e trata então de explicar a ela que o Messias deve primeiro atender, né, os filhos, ou seja, os judeus. Uma expressão essa difícil de compreender, né? Será que Jesus não estava ali para fazer o bem a todos? Né? Que postura é essa de Jesus, né? Deixem que primeiro saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e atirar aos cachorrinhos. Mas eu queria meditar com vocês, refletir com vocês na manhã de hoje, né? É a atitude da mulher. A atitude da mulher diante dessa palavra de Jesus, né? Ela não se sente ferida, ela não se sente humilhada. Ao contrário, ela ainda insiste mais, né, no seu pedido, com uma profunda humildade e com muita confiança e fé, né? Ela insiste com Jesus: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Que caem da mesa dos filhos, né? E eu gostaria de meditar com você hoje, né? Essa atitude dessa mulher, essa virtude dessa mulher. Que humildade, né? Que confiança, que perseverança essa mulher hoje, né, tem a nos ensinar. Ela poderia se sentir ali desprezada, humilhada e simplesmente sair da presença de Jesus. Mas ao contrário, né? Ela lançando-se ali aos pés numa atitude de humildade e também de perseverança na sua oração, ainda com insistência, né? E podemos dizer até com uma ousadia, né? Que toca Jesus, né? Que toca o coração de Jesus. A oração insistente, perseverante daquela mulher toca o coração do Senhor, né? Que ele diz: por causa de tua palavra, vai. Ou seja, por causa da atitude dela, da humildade, da fé, da perseverança, da insistência dela em pedir ao Senhor, né? Essa oração dela toca o coração de Jesus. Então, hoje nós devemos meditar nisso, né? Vai, e o demônio já saiu da tua filha. Ou seja, foi conforme a tua fé, foi conforme a tua oração, a tua insistência, a tua perseverança. Vai, que o demônio já saiu da tua filha, né? Então Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos humildes. Não é isso que nos ensina a palavra do Senhor? Então aquela mulher, ela alcançou o que queria e conquistou o coração de Jesus, né? É o exemplo para nós, é o exemplo, né, para que nós não desistamos da nossa oração, para que não desistamos dos nossos pedidos, né? Que não julguemos que não somos escutados, que não somos ouvidos, mas que a nossa atitude deve ser essa atitude que nos é relatada hoje no Evangelho, né? Qualquer oração de petição, qualquer pedido que nós fazemos a Deus deve reunir isso, deve reunir a fé, deve reunir a humildade, a perseverança e a confiança. São as atitudes que essa mulher cananeia hoje nos ensina: fé, humildade, perseverança e confiança. Nós devemos, quando formos orar, reunir na nossa oração essa condição, termos fé de que o Senhor está a nos ouvir. Devemos ter humildade de reconhecer a nossa condição, a nossa incapacidade. Devemos ter perseverança, insistir na oração, não desanimar na oração, né? Quando não somos atendidos de pronto, né? Quando não somos atendidos de primeira, mas insistir com confiança na nossa oração.
né? O intenso amor daquela mulher pela filha dela, né? Fez com que ela insistisse, fez com que ela não desistisse. E ali, vamos dizer assim, com teimosia, com ousadia, ela pudesse, pela sua insistência, conquistar o coração de Jesus, né? A oração nos ensina, né, que é a força do homem. Nos ensina a igreja. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus, porque Deus, ele é, vamos dizer assim, conquistado pela nossa oração, né? Não existe oração que não seja escutada por Deus, né? Toda oração chega ao coração de Deus, toda oração, né? Agora, nós devemos sempre reunir, né, diante desse recurso poderoso que nós temos, que é a oração, que é a graça da oração, a fé, a humildade, a perseverança, a confiança, né? Devemos nos unir dessas virtudes e irmos com confiança, porque a própria palavra de Deus, o próprio Jesus diz que não negará uma pedra, né? Ninguém nega uma pedra a um filho que lhe pede um pão, né? Então nós devemos, ninguém dará uma serpente a um filho que lhe pede um peixe. Então o Senhor, ele está atento, porque o Pai do céu sabe que nós precisamos antes mesmo que o pedirmos. Então nós devemos ter esta confiança e perseverar na graça da oração. Não desanime quando a sua oração parece que é ineficaz, parece que não está sendo ouvida, né? Parece que o Senhor está longe de você. Persevere com o seu coração firme na fé, firme na perseverança. Seja humilde, né? Seja confiante e o Senhor atenderá a nossa oração, né? Nós devemos pedir sempre a Deus que nos conceda cada vez mais a graça da oração. Devemos pedir como qualquer outro dom que nós clamamos a Deus. A oração também é um dom na nossa vida. Devemos sempre pedir a Jesus como os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. E hoje nos revestirmos desse exemplo, né? Tomarmos para nós esse exemplo desta mulher que não desanimou, mas que com profunda humildade soube ali conquistar o coração de Jesus, né? Conquistemos o coração de Jesus pela nossa oração, pela nossa confiança, pela nossa fé, pela nossa humildade. E não desistamos diante das dificuldades, mas a sermos sempre movidos pela confiança, né? Sempre movidos pela perseverança. Não parar, não desanimar diante dos desafios, mas ao contrário, insistir com o Senhor, nos lançar sempre, estar sempre aos pés de Jesus, como esta mulher, né? Não nos desesperar diante das demoras de Deus, mas esperar com confiança, com amor, e assim irmos crescendo na amizade com o Senhor. Nesse dia de hoje, em que celebramos também, né, Nossa Senhora de Lourdes, possamos pedir a ela a sua intercessão em nossa vida, para que possamos cada vez mais crescer na amizade com Deus, crescer na oração e não desanimar diante das dificuldades da nossa vida, diante das intempéries, das situações difíceis em que passamos, mas que sejamos sempre fortalecidos pelo seu amor maternal e pela sua intercessão. Gostaria de convidar você que nos acompanha, que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para que mais pessoas possam receber dessa mensagem, também terem as suas vidas visitadas pelo amor misericordioso de Jesus. Lembrando que já nesse final de semana, já amanhã, nós iniciaremos o Seminário de Vida no Espírito Santo. Esse momento de graça, esse momento de encontro, esse momento de cura, né? Esse momento especial. Você é o nosso convidado, você pode nos visitar, a sede da nossa comunidade, visitar também o nosso Instagram e assim fazer a sua inscrição. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Ó minha Senhora, ó minha Mãe,
eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia, Deus abençoe você.